Hoje vamos falar sobre as últimas novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo a revelação oficial de novos detalhes sobre o Cybercab pela Tesla. Também temos novos mapas de superchargers da Tesla. Volkswagen pode cortar 100 mil empregos. Waymo vai para a Alemanha. Apple muda todo o plano de chips para Mac e mais. Vamos começar. Primeiro de tudo hoje, uma coisa em que a Tesla está sempre trabalhando é tornar a rede de superchargers mais fácil de usar. E grande parte desse esforço, ultimamente, está voltado para pessoas que na verdade não dirigem um Tesla. Google Maps agora mostra a previsão de disponibilidade de superchargers para outros elétricos com Google integrado, começando por carros da Rivian. Então, além da contagem em tempo real de quantos pontos estão disponíveis agora, você realmente recebe uma estimativa de chegada, onde o carro te informa quantas tomadas devem estar livres quando você realmente chegar. O motorista precisa aceitar participar e permitir que a Tesla acesse alguns dados da viagem e do carregamento, o que faz sentido. Todo carro que não seja Tesla e que optar por participar está tecnicamente fornecendo mais informações para a Tesla sobre toda essa rede, como ela funciona e como está sendo usada no dia a dia. Isso deixa as previsões de horários de pico mais precisas para todos, inclusive donos de Tesla, ainda mais com outros elétricos usando superchargers. Mas não tem esse tipo de comunicação. A Tesla já trouxe disponibilidade em tempo real e planejamento de viagens para elétricos ao Google Maps no outono passado. Agora, essa nova camada retorna dados ao vivo dos carros para a rede. Essa rede superou 80 mil vagas globalmente, enquanto a Tesla testa uma fila virtual nos locais mais movimentados. Para situações como feriados prolongados, onde você ficaria na fila digitalmente em vez de ficar circulando ou esperando em uma fila física, aguardando uma vaga abrir. A maioria das grandes montadoras adotou os conectores Tesla, então mais carros não Tesla usam os superchargers, tornando a Tesla responsável pelo carregamento até de quem dirige um Rivian. Então, quanto mais vemos outras marcas dependendo dessa rede, mais difícil está ficando para qualquer uma delas realmente substituí-la. Eu acho que isso só continua provando o quanto a Tesla esteve à frente do seu tempo com a rede de superchargers, e parece que vai demorar muito até que eles tenham alguma concorrência de verdade nesse setor. Se existe uma rede na qual você simplesmente conecta, está pronto para usar, e ao chegar nesse carregador, você sabe quantas vagas vão estar disponíveis e tudo mais. Você vai preferir essa rede, mesmo que seja um pouco mais cara, do que uma sem essas funcionalidades. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, aperte o botão de se inscrever e ative o sino de notificações para que esses vídeos apareçam para você quando forem ao ar. Próxima notícia de hoje, a Tesla acabou de divulgar os documentos oficiais para socorristas do Cybercab. Esses documentos orientam policiais, bombeiros e paramédicos sobre como agir com segurança em acidentes ou incêndios com carros. Há muitas informações nesses documentos, e eles nos dão alguns dos primeiros detalhes sobre o Cybercab, além de sugerirem que ele será lançado em breve. Nesses documentos, a Tesla chama diretamente o Cybercab de um veículo autônomo de nível 4 da SAE. Eles escrevem, abre aspas, quando em modo autônomo, o veículo foi projetado para ser capaz de realizar toda a tarefa dinâmica de direção sem qualquer intervenção de um motorista humano. A Tesla geralmente não menciona níveis da SAE. Nos carros dizem apenas direção totalmente autônoma supervisionada, que é oficialmente nível 2. A própria Tesla chama o Cybercab de nível 4 real, um carro que dirige sozinho sem intervenção humana, em seus documentos. A Tesla também diz que um Cybercab que tem volante e pedais é, abre aspas, normalmente um veículo de engenharia ou de teste, e essa versão só opera no nível 2. É interessante ouvi-los dizer normalmente, porque talvez isso seja uma dica de que poderíamos ver algo diferente ali. Eu não estou criando expectativas, mas muita gente adoraria ver esse carro. Então, todas as unidades com volante vistas na fábrica são carros de teste. O produto que planejam vender será sem volante, sem pedais e de nível 4. O guia também detalha o resto do design. 2 assentos, sem volante, sem pedais, sem retrovisores laterais, portas que se abrem com um botão na coluna, uma tela em formato paisagem dentro e a palavra Cybercab impressa nas laterais e no porta-malas. Os carros de produção têm a mesma cor dourada e acabamento brilhante, então mesmo parados não se parecem com um Tesla comum. Um trecho do próprio documento da Tesla corrige algo que muitos, inclusive eu, acreditavam. Pensava-se que o Cybercab só carregaria por indução, sem plug. O guia da Tesla informa que há uma porta de carregamento no para-choque traseiro, sob o porta-malas, então ele pode ser conectado como qualquer outro Tesla. Talvez isso seja só para o guia, e esperem não precisar carregar esses carros assim no futuro. O Cybercab também lida com veículos de emergência, detalhado aqui. A Tesla afirma usar câmeras de detecção de som para identificar luzes piscando e sirenes de veículos de emergência, fazendo o carro reduzir a velocidade, dar passagem ou encostar automaticamente. Além dos documentos oficiais, obtivemos uma ficha técnica detalhada do Cybercab no registro da EPI.
É tração dianteira com um único motor gerando 219 cavalos de potência, uma bateria de aproximadamente 47,6 kWh e peso em ordem de marcha de 1.413 kg. Um Model 3 básico pesa cerca de 1.724 kg, então o 318 kg que o 318 kg é um veículo realmente pequeno e leve. Ele consome cerca de 165 Wh por milha, o que, segundo o registro da EPA, é um dos índices mais eficientes que eles já mediram em um carro. O alcance em laboratório deste modelo passa de 400 milhas, e a autonomia real, segundo a EPA, deve ficar entre 450 e 480 km após o lançamento oficial. No design, uma nova patente finalmente explica as rodas antigas. A Tesla obteve patente para as coberturas douradas que se encaixam nas rodas e vedam espaços para reduzir o arrasto. As rodas são escalonadas, as traseiras são maiores que as dianteiras. Ela tem um pneu dianteiro de 18 polegadas e um traseiro bem maior em um carro de tração dianteira, o oposto do padrão em carros de alta performance. Um analista da patente afirmou que este é o primeiro carro de produção com tração dianteira e setup escalonado já feito. Isso não foi algo que a Tesla disse, essa é uma afirmação de um entusiasta, mas faz sentido quando você olha o motivo pelo qual eles fariam isso. Pneus dianteiros menores fazem curvas mais fechadas, traseiros maiores dão uma condução mais suave, giram menos vezes por milha, e por isso se desgastam mais devagar e o carro é otimizado para aerodinâmica e custo por milha, não para velocidade. Para um carro feito para rodar o dia todo como um robotáxi, a durabilidade dos pneus e a eficiência importam muito mais do que o desempenho. Então é realmente a filosofia de design oposta aos carros de alta performance que eles fabricam. Esse design sem pedais e volante recebeu aprovação dos órgãos reguladores. A nova regra da NHTSA elimina a exigência de controles manuais, como o pedal de freio, em carros autônomos. Assim, o Cybercab pode ser lançado sem esses itens. A produção na Giga Texas segue crescendo simultaneamente. Eles estão construindo as duas versões, carros de teste com rodas e os reais sem, e drones flagraram um recorde de 10 Cybercabs juntos na pista de testes. 10 carros juntos mostram que a Tesla testa como eles interagem entre si, não só individualmente, e imagens de drones já exibiram mais de 100 veículos na fábrica ao mesmo tempo. Do lado da rede, o Cybercab deve ser lançado em uma rede considerável. O serviço autônomo da Tesla em Austin segue expandindo sua cobertura, permitindo que esses carros se integrem à rede conforme cresce a produção. O preço-alvo segue abaixo de $30 mil, e o plano é integrar esses veículos à rede Robotaxi conforme a Tesla amplia a produção. Esses comboios e documentos oficiais mostram que a Tesla quer lançar esses veículos em breve. Acredito que isso vai acontecer logo. Não parece haver muito motivo para que eles possam operar um Model X autônomo na rede Robotaxi, mas não o Cybercab neste momento, especialmente com todas essas coisas aprovadas. Ainda não me convence a promessa principal. Muitos esperam um Cybercab de menos de $30 mil na garagem de um comprador comum em 2026. Não acredito que isso vá acontecer e não me surpreenderia se a Tesla mantivesse esses veículos para uso interno por muito tempo ou até reconsiderasse, o que seria algo significativo. Agora, ao mesmo tempo, para o Cybercab, alguém também conseguiu algumas imagens do Cybercab dirigindo com alguém no banco do passageiro, por assim dizer. Parece que esse não tinha volante nem pedais, então estão testando essa versão e também a com volante de backup. Falando sobre carros autônomos, vi uma ótima análise de como o Full Self-Driving da Tesla lida com algo que poucos consideram, identificar qual faixa conecta com qual em cruzamentos complexos. A principal aposta da Tesla é usar câmeras e uma rede neural, sem mapas de alta definição pré-carregados. Quando o carro chega a um cruzamento desconhecido, precisa identificar as faixas em tempo real, só com as câmeras, como um humano faria. Ele faz isso captando as marcas e faixas da estrada, transforma em tokens, como palavras em uma frase, e usa um transformer, o mesmo modelo de IA de chatbots, para prever como as faixas se conectam. Em vez de memorizar um mapa, o carro lê a estrada e prevê em tempo real o caminho mais provável. Criar mapas de alta definição é lento, caro e exige refazê-los sempre que a estrada muda, dificultando a rápida expansão de sistemas baseados em mapas. Por isso a Tesla não quer fazer isso em todo lugar. Acreditamos que eles já têm uma solução funcionando para os testes beta da Robotaxi, mas no futuro querem que a IA lide com isso em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer mudança. Essa é a real diferença entre Tesla e uma empresa como a Waymo. A Waymo usa mapas detalhados criados antes para cada rua, enquanto a Tesla acredita que o carro pode interpretar e dirigir em estradas novas sem mapas prévios.
Se funcionar, o retorno é grande, pois o sistema pode ser implantado em cidades não mapeadas e ainda dirigir nelas. Por isso, a Tesla pode pensar em expandir o serviço de robotáxi nacionalmente, em vez de cidade por cidade. Tudo isso é difícil, por isso o próximo modelo maior de direção autônoma da Tesla é crucial antes de liberarem em todos os lugares. Essa vantagem é comentada há anos, e agora precisa se provar. Agora, falando ainda sobre direção totalmente autônoma, a Tesla acabou de começar a liberar uma nova versão chamada FSD V14 Lite para os carros com hardware 3 mais antigos, e o chefe de IA da Tesla, Ashok Ahluwalia, confirmou que ela já está sendo disponibilizada para os motoristas de acesso antecipado neste momento. O Hardware 3 é o computador de direção autônoma presente em milhões de Teslas antigos, nos quais a Tesla prometeu direção totalmente autônoma. Existem cerca de 4 milhões desses carros nas ruas e eles estavam presos em uma versão antiga do FSD, a versão 12.6 desde o início de 2025. Esses proprietários passaram mais de um ano sem melhorias no FSD, enquanto carros mais novos recebiam as melhores atualizações. Esses carros ficaram na versão 12.6, enquanto os mais novos chegaram à versão 14, um sistema totalmente reconstruído. Os donos do Hardware 3 estavam várias gerações atrás, vendo novos recursos sendo lançados sem acesso a eles. O motivo dessa diferença foi admitido pela Tesla no início deste ano. Em uma teleconferência de resultados do primeiro trimestre, Elon disse, abre aspas, Hardware 3 simplesmente não tem capacidade para alcançar o FSD não supervisionado. Ele disse que computadores antigos têm cerca de 1/8 da largura de banda de memória do Hardware 4. Isso foi doloroso para muitos desses proprietários que pagaram pelo Full Self-Driving, esperando que um dia ele funcionasse sem supervisão. Lembre-se que muitas pessoas pagaram milhares de dólares pelo Full Self-Driving anos atrás, esperando melhorias contínuas. A Tesla afirmou que se o Hardware 3 não entregasse o que foi vendido, os compradores ganhariam uma atualização do computador. Agora, essa questão do retrofit ainda está no ar, mas agora o Tesla V14 Lite é a resposta. Com o V14 Lite, a Tesla pegou a versão completa do V14 para o Hardware 4 e reduziu a rede neural para cerca de 15% do seu tamanho, para que ela realmente caiba no computador mais antigo. Basicamente, o carro mais antigo aprende a dirigir usando a versão mais nova e inteligente como guia. Mas essa não é apenas uma versão simplificada. A Tesla usou o sistema mais inteligente do Hardware 4 como professor, então muito do comportamento real de direção, como fusões mais suaves e uma leitura melhor dos pedestres, é mantido, só que rodando de forma um pouco mais enxuta para caber naquele computador. Isso traz recursos reais inéditos aos donos do Hardware 3. Você tem estacionamento, saída, marcha ré e opções de chegada personalizáveis, como ser deixado na calçada ou na garagem. Perfis de velocidade sempre disponíveis e controle mais suave em junções, bifurcações, pedestres, semáforos e reduções de velocidade desnecessárias. Nas primeiras análises, o feedback tem sido extremamente positivo. Pessoas que ficaram anos na versão 12 estão dizendo que essa versão é muito mais suave no trânsito e representa um grande avanço. Não é tão suave ou rápida para decisões quanto a V14 nos carros novos, mas é um grande avanço para esses donos. Agora, é importante esclarecer que isso não torna esses carros robotáxis. O V14 Lite continua sendo direção autônoma supervisionada, nível 2. Atualmente, só alguns têm acesso antecipado à versão Lite, mas haverá uma liberação mais ampla nas próximas semanas. Outros países receberão após os Estados Unidos quando a Tesla resolver questões regionais e regulatórias. Mesmo assim, para cerca de 4 milhões que logo se sentiram excluídas, é bom ver isso acontecer. É positivo que a Tesla não tenha deixado de lado esses carros antigos, nem simplesmente esperado anos para fazer um retrofit de hardware. Esse sistema é melhor por agora. Continuando com a Tesla, tivemos atualizações de software no app e no carro nesta semana. A primeira é uma reformulação das estatísticas de carregamento no app da Tesla, com divisões mais claras de locais, custos, novos selos e uma competição de supercarregamento gratuito. Isso pode parecer algo pequeno, mas a tela de carregamento é uma das partes mais usadas do aplicativo, então deixá-la mais limpa realmente faz diferença no dia a dia para a maioria dos clientes. A outra é interessante porque a Tesla colocou animações comemorativas no carro para direção autônoma, como confetes ao completar uma sequência de viagens sem nunca assumir o controle. Algumas pessoas, inclusive eu, criticaram isso, pois o LSD ainda é oficialmente supervisionado, exigindo que o motorista esteja sempre atento e pronto para assumir o controle. Recompensar quem passa muito tempo sem tocar no volante é estranho, pois pode incentivar motoristas a relaxarem quando ainda são responsáveis se algo der errado. Você não iria querer reagir um pouco atrasado só porque quer manter sua pontuação na tela. No fim das contas, é só um número aparecendo na tela, e isso não afeta de verdade a sua vida. Tenha isso em mente. Falando do Tesla Semi, um novo vídeo mostra um sistema de segurança que faz muita diferença para um caminhão desse porte.
A versão de produção do Semi possui controles de dinâmica veicular que conseguem segurar o trailer no momento em que ele começa a deslizar e impedir que o caminhão faça um L. O L ocorre quando o trailer balança e se dobra em direção à cabine, sendo um dos maiores perigos para caminhões grandes, especialmente em gelo ou pista molhada. O vídeo mostra o Semi deslizando em uma superfície escorregadia e se endireitando rapidamente com seus 3 motores, corrigindo o deslizamento mais rápido que qualquer motorista. Um caminhão a diesel depende do motorista e do controle de tração básico para se recuperar, mas o Tesla Semi consegue distribuir potência entre seus motores para evitar deslizamento, grande vantagem dos elétricos em caminhões pesados. A Tesla está ampliando a produção do Semi na fábrica de Nevada após anos fabricando pequenos lotes, e grandes clientes como a Pepsi já usam o veículo em rotas reais. Estão testando o Semi com o mesmo equipamento de validação de direção autônoma usado nos carros deles. Então, a visão de longo prazo é um único sistema de direção autônoma em toda a linha deles, desde o Cybercab até um caminhão classe 8. A Tesla não é a única mostrando que caminhões elétricos funcionam. A Mercedes informou que seu caminhão elétrico percorre 600 km diários transportando 36 toneladas no inverno alemão, com números de eficiência próximos dos que a Tesla afirma e economizando milhares por mês em combustível e pedágios. Um relatório do setor confirma isso. A adoção de caminhões de emissão zero nos Estados Unidos cresceu 37% no ano passado, superando 72 mil unidades apesar da queda nas vendas totais. E espero que o Tesla Semi de $290 mil contribua para isso em breve. Agora, no universo da tecnologia, a expansão da IA segue acelerada, sendo mais evidente nos números de chips. A Micron, grande fabricante de memória, registrou o trimestre recorde. Cerca de 41,5 bilhões de dólares em receita, um aumento impressionante de 346% em relação ao ano passado, com margens de lucro em torno de 85%. O que está impulsionando tudo isso é o tipo de memória chamada HBM, a memória de alta largura de banda que fica bem ao lado dos grandes chips de IA e os alimenta com dados. A Micron diz que sua versão mais recente já está esgotada até 2027 e 2028. Um chip de IA depende da velocidade com que recebe dados, função realizada pela memória. Quando há escassez, a expansão da IA desacelera, por isso os lucros das empresas de memória dispararam no mercado. Ter agenda cheia para os próximos 2 anos prova que a demanda segue forte, apesar dos comentários sobre uma bolha de IA. As empresas continuam investindo. Ao mesmo tempo, a disputa por talentos em IA está se mostrando tão brutal quanto a disputa por chips. Um pesquisador de destaque por trás do AlphaFold do Google acabou de sair para a Anthropic, a empresa responsável pelo Claude. Isso é parte de uma tendência de pessoas deixando o laboratório DeepMind do Google e a Alphabet, empresa-mãe do Google. Eles perderam cerca de 269 bilhões de dólares em valor de mercado devido ao medo de estarem ficando para trás nessa corrida. Próxima notícia. Um folheto vazado revela que a Tesla planeja grande expansão da Gigabyte Berlim, sua fábrica na Alemanha. O folheto divulgado pelo piloto de drone Joe Techtmeier mostra um novo prédio ao norte da fábrica, com cerca do dobro do tamanho atual, além de uma ligação ferroviária de carga modernizada e um pavilhão público próximo à estação de trem. Agora, o app da Tesla indica esse novo prédio como o provável local de produção do Cybercab na Europa. Elon já disse que o Cybercab é o próximo produto provável para a fábrica de Berlim, então faz sentido. O motivo pelo qual isso é tão importante são as questões logísticas. Se a Tesla produzir os Cybercabs na Alemanha, poderá lançar sua frota de robotáxis na Europa sem enviar cada carro do Texas. Quando os reguladores aprovarem, será algo muito importante. Fabricar localmente ajudaria a Tesla a evitar tarifas, atrasos no envio de carros pelo oceano e manter os custos baixos, como sempre fazem. Eles adoram localizar a produção de peças para modelos específicos. Enquanto a Tesla planeja construir um prédio, a Volkswagen avalia fechar até 4 fábricas na Alemanha e cortar 100 mil empregos. Seria a maior reestruturação da história da Volkswagen. Eles enfrentam dificuldades na transição para veículos elétricos, pressionados por carros chineses mais baratos, e suas ações caíram cerca de 60% em 3 anos. Não é só a Volkswagen, apesar de ser o destaque da semana. Montadoras tradicionais de todo o setor têm alertado que os veículos elétricos chineses mais baratos são a maior ameaça que enfrentam, e a Volkswagen depende da China para uma grande parte de suas vendas, então eles estão definitivamente sendo atingidos pelos dois lados. Próxima notícia. A NHTSA encerrou a investigação sobre falhas na direção assistida em cerca de 376 mil veículos, Model 3 e Model Uyghur de 2023. Eles encerraram isso sem nenhuma ação adicional e sem novo recall. A Tesla tem enfrentado forte fiscalização federal, então resolver um desses casos é uma grande vitória para a empresa.
Reguladores iniciaram a investigação em 2023 após relatos de motoristas perdendo a direção assistida em baixas velocidades. O problema era elétrico e podia sobrecarregar parte da placa de controle da direção. A Tesla, na verdade, resolveu isso com uma atualização de software remota em 2023 e depois fez um recall formal no ano seguinte. Os órgãos reguladores encerram o caso, pois as reclamações caíram muito após a atualização, que resolveu o problema. Esse é definitivamente um exemplo real de por que o modelo de atualização remota é uma grande vantagem. Para praticamente qualquer outra montadora, um recall de direção em 376 mil carros significa que cada proprietário precisa agendar uma visita à assistência técnica e levar o carro fisicamente, o que é um grande transtorno. Para a Tesla, a correção foi enviada durante a noite enquanto os carros estavam nas garagens das pessoas, e alguns anos depois, o caso inteiro é encerrado sem nenhuma ação. Também é um ótimo lembrete de que só porque há uma investigação sobre a Tesla, não significa necessariamente que vai terminar em más notícias. Esta aqui terminou tão bem quanto poderia para eles. Agora que essa foi encerrada, mas ao mesmo tempo ainda há uma muito maior em aberto pela NHTSA. Essa é a revisão da NHTSA sobre o Full Self-Driving e o Autopilot em cerca de 3,2 milhões de Teslas. Isso ainda está em andamento e o fim do caso da direção não muda nada. Vamos aguardar o desfecho. Próxima notícia. Ainda sobre a Tesla, os dados de entregas do segundo trimestre serão divulgados no início de julho. A Tesla divulgou seu consenso de analistas, estimando cerca de 406 mil carros entregues no trimestre e 13,8 GWh de armazenamento de energia implantados. Para contextualizar, a Tesla entregou cerca de 358 mil carros no primeiro trimestre, então esse consenso representaria um aumento de aproximadamente 13% de um trimestre para o outro. Alguns analistas estão, na verdade, indo além desse número. O Morgan Stanley aumentou sua estimativa para cerca de 413 mil, e algumas empresas como a Wolf e a Goldman estão próximas de 420 mil. Um salto como esse sugeriria que a demanda está voltando a crescer após um início de ano mais lento, o que é uma das principais razões pelas quais todos estão acompanhando esses números tão de perto. Hoje, há dois modos principais de analisar os números da Tesla. Um grupo foca nas entregas como indicador do negócio, enquanto o outro aposta nos robotáxis. E mal se importa mais com esses números reais das vendas de carros no dia a dia. Mas eu acho que a verdade está em algum lugar no meio, e o mais importante está no meio. Eles ainda precisam vender seus carros, e essa parte do negócio precisa estar muito saudável para financiar todos esses outros projetos. Mas no futuro, quando o robotáxi funcionar e assumir, se resolverem tudo, os carros não terão tanta importância. Próxima notícia de hoje. A corrida dos robotáxis está se tornando global, e a Waymo acabou de dar um grande passo aqui. A Waymo abriu uma empresa na Alemanha para iniciar o lançamento de robotáxis, seu primeiro passo na Europa continental, o maior mercado automobilístico da região. Isso se soma aos planos para Londres e Tóquio, mostrando que estão entrando rápido no mercado internacional. A Waymo está operando com quase 3.900 veículos agora, realizando cerca de 500 mil corridas pagas por semana em mais de 10 cidades dos Estados Unidos, então eles já estão em muitos mercados e expandindo rapidamente. Eles não são os únicos de olho na Europa também. Cao, que é o braço de transporte por aplicativo da montadora chinesa Geely, fez uma parceria com uma empresa americana chamada May Mobility para trazer robotáxis para a Europa também. Nesse acordo, a May Mobility fornece o sistema de direção autônoma propriamente dito, e a Cao opera a frota nas ruas. Juntas, elas têm como meta 100 mil robotáxis até 2030. A Europa será um lugar bem mais difícil para lançar isso do que os Estados Unidos devido às regras rígidas e variadas, então será interessante ver quem consegue implantar um serviço autônomo lá primeiro. O robotáxi da Tesla, por enquanto, ainda é exclusivo dos Estados Unidos, e é exatamente por isso que construir cybercabs lá em Berlim vai ser tão importante no futuro. No momento, enquanto a Tesla ainda está expandindo para algumas cidades dos Estados Unidos, a Waymo e uma parceria apoiada por chineses estão ambas entrando na Europa. A Europa está virando a próxima grande rede de robotáxis, enquanto a Tesla ainda não compete lá. Porém, se o plano da Tesla der certo, devem expandir rapidamente. Notícia: na China, o mercado de veículos elétricos segue liderando globalmente. O CEO da NIO afirmou que espera que veículos de nova energia, como elétricos e híbridos plug-in, representem mais de 90% das vendas de carros novos na China até 2030. Já estavam em cerca de 63% no mês passado, então não é tão surpreendente. Em comparação, elétricos e híbridos plug-in ainda são raros nas vendas de carros novos nos Estados Unidos? Nada disso, a China opera em um mundo totalmente diferente. Depois tem um carro elétrico novinho de uma marca que a Huawei e a montadora H construíram juntas, chamado GT7. É um carro elegante estilo perua, a partir de $31 mil, com versão topo entregando 768 cavalos e acelerando de 0 a 60 em cerca de 3 segundos.
A parte mais insana é o carregamento. Ele pode ir de 10 a 80% em menos de 12 minutos, e tem uma autonomia avaliada entre aproximadamente 420 e 560 milhas no ciclo de testes da China, o que equivale a algo em torno de 300 a 400 milhas na escala da EPA que usamos. Então é um carro de 31 mil dólares com aceleração super rápida e carregamento muito rápido. É uma ótima demonstração do tipo de valor que os compradores chineses estão recebendo e ao qual simplesmente não temos acesso aqui nos Estados Unidos. Eles não aparecem em nossas garagens principalmente por questões políticas, tarifas e atraso das montadoras nacionais. Os Estados Unidos impõem tarifas pesadas especificamente sobre carros chineses para mantê-los fora, então, por enquanto, essas histórias são apenas uma janela para um mercado no qual não podemos comprar. Tem também a Li Auto, que lançou uma versão atualizada de 2026 do seu SUV L8. O antigo L8 caiu cerca de 92% em relação ao ano passado no mês passado, chegando a apenas 421 unidades. Isso ocorre porque os novos modelos da Li atraem esses compradores, então eles não perdem para concorrentes, mas para sua própria linha. Agora, sobre a Tesla, tem algo interessante sobre o Model S, que foi descontinuado nesta semana. Mas a Tesla acabou de abrir pedidos para a edição limitada Signature do Model S lá na Europa. A Tesla lançou as edições Signature como despedida do Model S e X, com cor especial, emblema exclusivo, acabamento único e preço de cerca de 160 mil dólares. A edição nos Estados Unidos foi restrita a convidados, com cerca de 250 Model S e 100 Model X esgotando em poucos dias. Os compradores concordaram em não revender os carros por um ano. A Tesla lançou um pequeno lote do Model S Signature na Europa, cerca de 20 carros, só para convidados, com entregas previstas para este verão. Um detalhe é que só o Model S recebe essa edição europeia, o Model X parece estar esgotado de vez. A Tesla já diminuiu a produção, então esses 20 carros provavelmente já estavam prontos e serão enviados para a Europa, mas é possível que nem todas as áreas da fábrica tenham sido encerradas ainda. Vamos esperar para ver, mas acho que já estão construindo a fábrica de robôs onde era a do Model S e Model X. Próxima notícia. Mark Gurman informa que a Apple está mudando todo o plano de chips do Mac. A manchete é que os primeiros MacBooks touchscreen da Apple, com telas OLED, serão lançados com chips M5 Pro e M5 Max atuais, sem esperar nova geração. A Apple também pretende descartar totalmente os chips M6 de alto desempenho. Eles lançarão o M6 básico e depois pularão direto para o M7, M7 Pro, Max e Ultra, para acelerar a inclusão de mais IA nos dispositivos deles. Os MacBooks com tela sensível ao toque podem receber o M7 Pro e Max no fim de 2027. O Mac com tela sensível ao toque chama a atenção porque a Apple se recusou por mais de 10 anos a colocar esse recurso no MacBook, alegando que não fazia sentido. Será uma grande mudança no funcionamento do Mac, ocorrendo junto ao lançamento do iPhone dobrável, o que também muda bastante esse cenário. Reorganizar o cronograma dos chips mostra que agora correm atrás da IA no dispositivo, após anos de atraso. Agora lá na OpenAI, eles acabaram de lançar o modelo mais novo deles, o GPT 5.6, mas quase ninguém pode realmente usá-lo ainda. Pela primeira vez, a OpenAI fez um lançamento escalonado de seu principal produto a pedido do governo dos Estados Unidos. Ele foi oferecido apenas para cerca de 20 organizações pré-aprovadas via API, sob nova ordem executiva, exigindo que agências federais avaliem os modelos de IA mais avançados antes de liberá-los ao público. O modelo vem em 3 tamanhos que eles nomearam Sol, Terra e Luna, em homenagem ao Sol, à Terra e à Lua. Não é só a OpenAI, a Anthropic também começou com isso. Eles são responsáveis pelo Cloud e acabaram de passar por algo ainda maior. Eles lançaram seus modelos mais potentes, Fable 5 e Mythos 5, com o Fable superando seu melhor modelo anterior em mais de 10% em alguns testes. Dias depois, o Departamento de Comércio emitiu uma ordem de exportação de segurança nacional, obrigando a Anthropic a desligar o acesso aos 2 modelos globalmente, inclusive para funcionários não cidadãos. O governo passou a flexibilizar e permitiu que a Anthropic oferecesse o Mythos para cerca de 100 empresas e agências aprovadas. Em um mês, os 2 maiores laboratórios de IA do país lançaram seus modelos mais avançados e o governo restringiu quem pode usá-los. Há muitos outros fatores nisso: segurança, regras de exportação e preocupações do governo. Em vídeo futuro, vou analisar melhor, mas resumindo, Washington agora influencia quais modelos de IA o público pode acessar. Alguns discordam, dizendo que não levamos a melhor IA a todos, mas muitos veem finalmente avanços necessários em regulamentação. Próxima notícia. A Tesla iniciou oficialmente a construção de uma fábrica exclusiva para o robô humanoide Optimus, no lado norte da Giga Texas.
Imagens de drone revelam que as primeiras estruturas de aço já estão erguidas, e o prédio vai se estender por quase todo o comprimento da fábrica principal da Giga Texas. A Tesla planeja que essa fábrica produza até 10 milhões de Optimus por ano, superando a produção anual de carros, já que eles são bem menores. A produção começa em escala menor, e antes disso, com as primeiras unidades saindo de Fremont em julho ou agosto, caso sigam o cronograma, para tarefas simples nas fábricas da Tesla, enquanto a linha do Texas tem como meta 2027. Agora há um número impressionante na demanda. O CEO da Micron afirmou que um robô humanoide tem cerca de 10 vezes mais memória que um carro com assistência ao motorista, e que o Optimus pode se tornar um consumidor ainda maior de memória que todos os carros da Tesla juntos. Ainda não é possível comprar um, e os prazos do Elon costumam atrasar, mas uma fábrica desse porte sendo construída mostra um compromisso bem maior da Tesla do que antes, indo além de uma simples demonstração. Agora, do lado da segurança dos robotáxis, a Waymo acabou de divulgar seus dados mais recentes e eles já dirigiram mais de 170 milhões de milhas sem ninguém atrás do volante. Essas são milhas reais com passageiros pagantes em cidades atendidas, tornando esse um dos maiores conjuntos de dados reais sobre carros autônomos do mundo. A Waymo publica relatórios de segurança há anos e os atualiza conforme aumentam as milhas. Recentemente, esse número estava em dezenas de milhões. Agora já passou de 170 milhões e continua crescendo rapidamente à medida que eles se expandem para mais cidades. Com o aumento dos dados, fica difícil ignorar, pois antes os críticos alegavam a amostra pequena. Com 170 milhões de milhas, esse argumento deixa de existir. A Waymo afirma que seus carros tiveram 94% menos acidentes com feridos graves ou fatais e cerca de 82% menos acidentes graves com acionamento de airbag, em comparação a motoristas humanos nessas áreas. Eles também detalham ainda mais. Eles relatam 93% menos acidentes com feridos envolvendo pedestres e 84% menos envolvendo ciclistas e motociclistas, que são exatamente as situações que as pessoas mais temem quando se trata de um computador. A Waymo estima que isso equivale a aproximadamente um acidente grave a menos a cada 8 dias e cerca de 13 acidentes com feridos a menos toda semana, apenas pelo fato de o carro dirigir em vez da pessoa. No geral, são dados excelentes e uma tendência difícil de contestar. Esse é um dos principais motivos para empresas investirem bilhões nessa tecnologia. A segurança virou diferencial nos robotáxis, superando conveniência e preço. Esses dados de segurança abrem caminho para todos, pois é assim que as cidades autorizam a entrada desses carros. É assim que as seguradoras definem quanto cobrar, e como as pessoas comuns ficam confortáveis o suficiente para realmente entrar em um carro sem motorista. Isso também é importante para a Tesla, pois esse é o padrão aqui. A Tesla publica seus próprios números de segurança de direção totalmente autônoma, e à medida que o serviço robotaxi deles cresce, eles vão ser comparados exatamente com dados como esses da Waymo. Agora, o que eu acho realmente interessante é que toda essa discussão já passou da questão de saber se esses carros são seguros ou não para a forma como isso é realmente medido. E essa é uma mudança que aconteceu em apenas alguns anos, então provavelmente vai melhorar muito daqui para frente. Por fim, hoje, algumas menções rápidas. A SpaceX entrará no Nasdaq 100 antes da abertura do mercado em 7 de julho, obrigando grandes fundos de índice a comprar suas ações. Esse é um marco raro para uma empresa que ainda parece privada. A Kia lançou 3 novas versões da van elétrica PV5, incluindo um modelo de 7 lugares para passageiros, todas em uma plataforma modular desenvolvida tanto para o trabalho quanto para o transporte da família. A OpenAI aposentou oficialmente o seu antigo modelo GPT 4.5 do ChatGPT, com as conversas existentes sendo transferidas automaticamente para o modelo mais novo. A KTL, maior fabricante global de baterias, lançou uma loja online para vender células de baterias de armazenamento diretamente a pequenas empresas, mudando seu foco tradicional de grandes montadoras e concessionárias. A rede elétrica dos Estados Unidos alcançou um marco. Fontes renováveis responderam por cerca de 30% da eletricidade gerada, algo ainda mais relevante agora com a entrada de veículos elétricos e data centers de IA. Essas foram as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa do Cybercab e como está realmente o plano robotáxi da Tesla, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.